trabalho bem bonito, assim, bem gratificante. Eu tenho assim, um orgulho de ter participado dessa trajetória toda, ver o crescimento da fonoaudiologia, o atendimento, a satisfação de ver os pacientes que nós atendemos hoje. O início da fonoaudiologia aqui no hospital foi por volta de 78, 79, com os otorrinos, que a fonoaudiologia era vinculada ao departamento de otorrino, mas com os primeiros otorrinos, o Dr. Zenche Rechique e o Dr. Onivaldo Britan, eles perceberam a necessidade da fonoaudiologia. A primeira fonoaudióloga foi a Ivanira Tamashiro, que praticamente começou junto com eles, inicialmente sozinha, para montar o serviço de fonoaudiologia. Logo em seguida, ela iniciou um trabalho de aprimoramento em fonoaudiologia. Teve uma fonoaudióloga que veio, fez um curso de 2 anos em aprimoramento em fonoaudiologia, e logo em seguida eu. Em 88 abriu vaga para nova contratação. Aí eu fiz o concurso, entrei, então foi a segunda fonoaudióloga do HC, da Faculdade de Medicina, né? E aí nós tocamos o serviço de fonoaudiologia por muitos anos, né? Só nós duas, fazendo todas as áreas, desde a audição, da avaliação da audição, até os distúrbios de linguagem. Nós participávamos do ambulatório de cabeça e pescoço, né, com os pacientes com distúrbios de deglutição, de fala, que tinham que tirar a laringe ou parcialmente. Fazíamos parte do ambulatório de distúrbios do sono, ronco, as pessoas que não conseguiam respirar adequadamente, ambulatório de voz. Então, mas isso tudo eram ambulatórios de otorrino que nós participávamos. Depois nós puxávamos esses pacientes que necessitavam do atendimento para os atendimentos que nós fazíamos. E fazíamos também alguns trabalhos como assim, detecção precoce da audição em escolares. Nós fazíamos trabalhos fora do campus, né? Íamos nas escolas com um audiômetro portátil para fazer uma triagem, e os que não passavam voltavam para fazer o acompanhamento no otorrino aqui. Com a tese de mestrado da Ivanira, começou o trabalho da avaliação auditiva em bebês no berçário. Muito assim, no começo ainda não tinha assim os aparelhos muito específicos, né? Então era uma avaliação comportamental, com avaliação com instrumentos. Então, e aí o segmento desses bebês que fizeram parte da tese foram para o ambulatório para fazer um segmento. Depois isso virou um serviço mesmo. Todos os bebês nascidos de risco iam para o ambulatório. Aí os outros departamentos foram vendo a necessidade também. Então, aí a neurologia contratou outras fonoaudiólogas para fazerem parte do departamento deles, né? A pediatria. Então, e aí foi crescendo o número de fonoaudiólogas vinculadas a outros departamentos. Bom, em 2011, né, quando o HC passou por toda a reestruturação, né, da autarquia, nós estávamos inseridas nos departamentos médicos, né, da FMB. E aí, com esse movimento de organização, nós começamos também a nos reunir, enquanto fonoaudiólogas, a sair desses departamentos, né, e começar essa organização enquanto serviço de fonoaudiologia do HC. E aí, efetivamente, isso aconteceu, né, a criação do serviço em 2014, né, por isso que a gente está agora em 2024 comemorando os 10 anos do serviço. O serviço de fonoaudiologia hoje, ele é composto por 11 fonoaudiólogas, né? E nós atuamos desde a neonatal, né, a neonatologia, até o público adulto e idoso. Então é um leque bem grande de atuação, né?
E essa atuação, ela abrange tanto a internação, então pensando nos cenários aqui dentro do hospital, né, internação, UTIs, até o pronto-socorro, assim como os ambulatórios, né? Então a gente também tem uma atuação bem forte nos ambulatórios, nessa assistência pós-alta do paciente, além também de alguns exames que a gente realiza no raio-x e em outros cenários também. No neonatal a gente tem as fonoaudiólogas que vão atuar com esse bebê, né? Então a gente está falando aí no primeiro momento da triagem neonatal, da triagem auditiva neonatal, né? Primeiramente dessa identificação precoce aí das deficiências auditivas, que é super importante, mas também a gente tem uma atuação com o aleitamento materno, que também é algo que a gente faz em parceria aí com toda a equipe, né? Mas é uma atuação da fonoaudiologia também. Então a gente tem uma atuação na enfermaria da pediatria, na UTI da pediatria, onde a fonoaudiologia também trabalha muito forte nessa questão da alimentação, né? Então as crianças que por algum motivo ficaram entubadas ou precisaram ir para alguns procedimentos que impedem a alimentação em uso de sonda, por exemplo. Então a gente faz toda essa transição aí dessa via alternativa para a alimentação via oral. Ainda nesse contexto das crianças, a gente tem uma atuação nos ambulatórios. Então a gente tem as fonoaudiólogas que fazem também o acompanhamento das crianças em relação às alterações de linguagem, né? Desse desenvolvimento da fala, que a gente pode ter algumas crianças com algumas dificuldades em relação a isso. Alterações no aprendizado, né? Dificuldades do aprendizado também, quando elas vão para a escola. Então isso também é uma atuação nossa. O acompanhamento dessas crianças com deficiência auditiva, que também a gente faz esse acompanhamento, e se for necessário o uso do aparelho auditivo, também é uma indicação que às vezes a gente faz, né? Nesse público infantil. E depois, já num cenário mais adulto, a gente também pode ter uma atuação dentro do hospital, e aí a gente está falando de adultos e idosos que também estão internados por várias patologias que a gente pode atuar, e aí sobre duas frentes. Tanto a questão da alimentação, né, que aí a gente também está falando desse paciente que precisou de uma dieta adaptada, às vezes do uso da sonda, né, de alguma questão que está impedindo a alimentação. Assim como também de alterações na fala, né, e na linguagem. Então, só para dar um exemplo, às vezes um AVC que comprometeu essa questão da fala, ou ele passou por algum procedimento cirúrgico, pensando num tumor aí de cabeça e pescoço, que ele vai precisar também de uma reabilitação, pensando na comunicação e na deglutição, né? Então é um cenário que também a gente atua. Também as fonoaudiólogas que fazem o acompanhamento da parte de voz, podem ser às vezes professores ou outros profissionais que usam a voz, acompanhado em parceria com o otorrino, e também esses pacientes da cabeça e pescoço, né, que às vezes tem algum tumor na laringe. Também a gente tem um acompanhamento bem significativo, inclusive com o uso da laringe eletrônica, né, que é um equipamento aí para poder ajudar nesse processo da reabilitação. A gente também tem um exame que a gente faz no raio-x, que é a videofluoroscopia, que é importante dizer que talvez na nossa região seja o único lugar que faça esse exame, né, que também auxilia no diagnóstico aí, na reabilitação desse processo da alimentação, né, que a gente consegue identificar através do exame as alterações e as possíveis implicações aí no processo da reabilitação também da disfagia. A gente também tem os exames, né, de identificação da parte auditiva, avaliação auditiva, então os exames de audiometria e toda essa avaliação para a identificação aí da deficiência auditiva, seja na criança, como eu já citei, mas também no público adulto. E aí aqui a gente faz tanto a avaliação, né, a identificação dessas alterações, assim como a reabilitação e o acompanhamento aí com a equipe multiprofissional. E ver que a fonoaudiologia virou um serviço, um setor de fonoaudiologia, e não orgulho.